Camila Comazeto, executiva, head de soluções globais para negócios do TikTok na América Latina. Mãe de 3 filhas. O TikTok é uma plataforma sobre autenticidade. Então a gente vê tanta gente real. Andréia Natal, ícone da hotelaria de luxo no Brasil. Headcounting de 600 colaboradores. Mãe e uma apaixonada por tamborim. O sonho é isso. É fazer com que as pessoas despertem essa criatividade e se conectem. Juntas e conectadas neste bate-papo. Bem-vinda ao Conectadas. Quero agradecer a Andréia, Gabi, que está aqui com a gente, Cris. Um prazer poder falar com vocês. O nosso programa ele tem o objetivo sempre de tentar trazer conexões, né, Cris? E a gente trazer aqui para a nossa conversa entendimentos, algo que construa, né, muito interessante no nosso mercado, no nosso business. Vocês são referências, 2 grandes mulheres referências no business de vocês. E em comum tem a liderança de grandes equipes. Então, a nossa ideia inicial é trazer justamente o que mudou no pós-pandemia, nesse mundo de hoje que tem recebido no mercado de trabalho cada vez novas gerações, essa geração Z muito falada, inclusive, com algumas particularidades em relação ao trabalho. Para a gente começar, queria entender um pouquinho, começar com a Andréia especificamente, o que você sente que mudou na sua carreira, principalmente na gestão mesmo, na questão de liderar grandes equipes. Você sente alguma alteração, alguma mudança depois da pandemia? Eu acho que agora, nesse momento, está tendendo a voltar ao que era. Mas logo depois da pandemia, as pessoas estavam muito acostumadas a trabalhar de forma remota. Ainda tem um pouco isso, mas menos. Foi feito um estudo, inclusive, do fato das pessoas trabalharem de forma remota estava prejudicando alguns restaurantes, principalmente em Nova York, que eram restaurantes super utilizados pelos executivos, estavam simplesmente vazios por causa disso. Então existe uma campanha para as pessoas voltarem para os escritórios, a ocupar os escritórios. Por outro lado, tem algumas empresas que até preferem que o funcionário fique livre. Mas eu acho que mudou, acho que as pessoas ficaram mais atentas, mais cuidados, mas eu acho que acho que essa mudança, assim, ela vai dissolvendo e a gente, como ser humano, vai voltando ao normal, ao que era, e tudo se encaixando. Gabi, você lidera um número muito grande de pessoas. Como que é liderar ali pessoas de diferentes gerações, de diferentes tipos de comportamento? É uma adaptação diária. Eu acho que, falando da sua pergunta, mudou muito porque a gente teve que aprender a lidar com o híbrido, né? A gente saiu de uma pandemia em que na pandemia era 100% online para um mundo hoje que ainda é híbrido. Eu concordo com o André, eu acho que a gente vai evoluir no futuro, né? Para alguns vai evoluir, para outros não, mas acho que a gente vai voltar mais para o que a gente tinha, porque nada substitui o olho no olho, a relação aqui entre nós física. Então tem muitas empresas já voltando, mas gerenciar o híbrido é muito diferente, né? Como é que você constrói cultura tendo uma parte do seu time em casa, uma parte do seu time no escritório, não tendo o time junto na grande maioria dos dias? Então aprender a gerenciar e a construir cultura nesse modelo tela mais físico é muito difícil, e lidar com muitas gerações, eu falo que é um desafio e um aprendizado, né? E uma oportunidade de aprendizado, porque eles têm visões totalmente diferentes, provocações totalmente diferentes, lidam com a relação trabalho, vida pessoal também de maneira diferente que a gente. Então é um aprendizado diário. Eu tenho 4 em casa dessa geração, da geração mais nova, e minha lente é muito sobre como elas dialogam com isso, como elas me ensinam a dialogar de maneira diferente. Não é mais a minha verdade, é a verdade de cada um, no caso da minha casa, né, de cada uma delas, e na minha geração do trabalho, de cada um deles. Como é que eu aprendo a dialogar com essas gerações e com essas visões tão diferentes de mundo? Acho que você tocou num ponto interessante, né, Cris, que ela traz das filhas, você que também tem uma filha adolescente em casa, o quanto a gente também, muitas vezes, esse comportamento, como a Gabi falou, né, de como eles lidam com a questão dos valores,
do trabalho, vida pessoal, muitas vezes ensina a gente. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes de começarmos, o quanto a gente está muitas vezes pilhado ali, trabalhando, sem perceber que a gente está nessa velocidade. Aí muitas vezes a gente tem que tirar o pé ali. Tirar um pouquinho olhar, o pé, né? e priorizar, né? O que é o mais importante naquele momento. E Vocês- eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo essa geração que está chegando, entendendo um pouco, tendo uma troca interessante. E meu filho, por exemplo, ele é muito impaciente. Se eu peço assim, eu esqueci senha. Uhum. Sou a rainha de esquecer senha. Ou se eu vejo assim, Também. 3 controles para televisão, eu já fico, liga a televisão para mim, bota nesse canal. Então, ele é muito digital, tá muito além. E eu sou de uma geração que era zero. Não tinha, quando eu comecei a trabalhar, não tinha computador. Então a gente administrava pessoas e um inventário de apartamentos de 500 quartos manualmente. Então isso eu conto para vocês um dia. Um dia. Olha, inclusive pegando, né, claro, a gente não pode rotular a geração Z, muitas vezes a gente escuta comentários de pessoas falando que eles têm um comportamento muito diferente em relação ao trabalho, talvez não seja todos ali, mas a gente percebe, como você muito bem colocou, né, eles trazem ensinamentos diferentes, mas vocês, não falando só especificamente dessa geração, mas como um todo, pergunto até depois da pandemia, para entender se vocês percebem se o código de valor das pessoas de alguma forma mudou. A gente às vezes percebe que hoje em dia tem muitas pessoas também que adoeceram muito emocionalmente, né? E como lidar com isso num mundo que volta a ter o ritmo de antes, mas ainda com algumas sequelas em relação ao emocional. Você percebe isso na sua gestão ali de equipes? Muito. A pandemia afetou todos nós, né? A gente viveu uma insegurança, um medo por muito tempo, muito grande. A gente não sabia o que ia acontecer, se a gente ia ficar bem, se a nossa família ia ficar bem, como é que a gente ia reaprender a trabalhar num modelo totalmente diferente. Então trouxe muitas incertezas, muita insegurança e afetou a nossa saúde mental, acho que de todo mundo, né? Não tem quem tenha passado ileso de um momento de tanto medo, de tanta perda, de tanto desafio. Acho que algumas gerações sofreram ainda mais, algumas se adaptaram muito fácil. Olhando de novo para as minhas filhas, eu acho que a geração dos 15, 18 anos de idade sofreu muito porque é o momento da descoberta, né? É o momento deles estarem conhecendo pessoas, vivendo as festas, as celebrações. Para quem estava indo para a faculdade, eles foram muito privados disso. Eu vejo hoje muito reflexo nessa geração, mas no geral, assim, a gente tem uma preocupação lá dentro muito grande com saúde mental, em como a gente pode ajudar, em como a gente pode garantir que está todo mundo bem, que está todo mundo, enfim, tranquilo para poder equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, tem diversos recursos disponíveis, mas é um grande desafio do pós-pandemia, né? Saúde mental, acho que é o grande desafio desse momento. Eu até acho que essa saúde mental ela já existia, mas ela é um pouco assim encoberta por outras coisas. E Estava a pandemia embaixo do tapete, estava né? debaixo do tapete. A pandemia fez. As pessoas tinham Aflorar. vergonha antes de falarem que tinham elas tinham vergonha. depressão ou ansiedade, Exato. não é? Hoje em Hoje dia se se tornou fala mais muito natural. disso. E como o ser humano não nasceu para ser só, o fato é esse. Eu acho que a reclusão trouxe à tona muito dessas questões emocionais, porque a gente não nasceu para estar sozinho. Assim como a questão do trabalho híbrido, ele funciona e tem seu valor, por quê? Porque ele é equilibrado. E aquele momento que é tão saudável da troca, tanto no aspecto profissional, de aprendizado, de legado, né? Mas também pessoal. Principalmente os jovens, acho que até mais, o trabalho acaba sendo como era a escola, um momento de encontro, de interação, de troca e de evolução. Então, acho que esse foi o grande prejuízo, né? Que foi Eu acho que quando a gente passa por um susto, né? E todos nós passamos pelo susto, a gente reprioriza também. A gente Sim. olha com um ângulo diferente. Diferente. Ok, o que é importante para mim? Então, eu acho que essa geração também puxa mais ainda isso. Como é que eu equilibro melhor? Como é que sim eu posso ter uma vida com qualidade? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo viveu essa insegurança, esse medo ao mesmo tempo. E acendeu o alerta, né? De você viver muito o seu dia de hoje, não ficar protelando
sonhos, objetivos, metas, porque nós dormimos e literalmente num piscar de olhos acordamos numa situação onde a gente ficou recluso e sem saber por quanto tempo. Então acho que isso também trouxe algo que hoje as pessoas têm mais intensidade, né? Elas querem viver porque já sentiram o que é não ter o controle da sua vida, né? Como que vocês percebem? Desculpa, pode falar. Mas, por outro lado, muitas famílias se reconectaram durante a pandemia. Sim. Porque moravam em estados diferentes e elas resolveram se isolar e descobriram outras formas de convívio. Exato. Então, também tem esse lado, né, que a gente tem que avaliar. Muitas pessoas realmente voltaram a se conectar. E outras se desconectaram completamente. Né? E eu aprendi coisas durante a pandemia que eu não fazia. E eu fiquei durante a pandemia praticamente inteira dentro do hotel com uma equipe muito reduzida e que eu precisava estar presente. Eu tive que montar um outro local para essas pessoas almoçarem, jantarem. E eu tinha que estar lá incentivando, eu precisava saber das famílias, eventualmente algum funcionário era hospitalizado, vinha morrer, e a gente tinha que manter aquela galera toda firme ali, segurando. E era difícil, momentos tristes, mas eu vi muita gente se unindo, trazendo mãe para perto, pai para perto, não deixando os pais irem para supermercados, falando, não, meus pais não vão sair. Essa proteção eu vi muito também. Medo da perda, né? Trouxe esse Ô Gabi, você que desenvolve, né, inclusive mantém uma cultura de uma equipe muito positiva, produtiva, é um ambiente muito dinâmico, imagino, né? Não sei se é porque a gente talvez tenha essa visão pela rede social em si, mas a gente percebe que é uma evolução, é uma empresa nova, teve essa evolução disruptiva. Como que você consegue manter seu time sempre motivado para trazer essas novidades? Bom, primeiro que o TikTok traz essa paixão já naturalmente, né? Uma plataforma de entretenimento em que a gente celebra a diversidade o tempo todo, a gente está falando com uma comunidade muito grande, de todas as idades, de todas as realidades, então a gente traz isso muito para dentro, né? É um ambiente tão positivo, o TikTok é uma plataforma sobre autenticidade, então a gente vê tanta gente real, tanta gente verdadeira trazendo seu conteúdo, se expressando, usando a plataforma como um canal relevante, e a gente incorpora isso muito no dia a dia. Então eu tenho um time super diverso, porque eu preciso refletir a minha comunidade. Então já começa daí, diversidade é maravilhoso, porque traz opiniões diferentes, te provoca a abrir a cabeça, abrir o olhar, e acho que a gente tem tanta oportunidade lá dentro, a oportunidade como empresa, como negócio, como impacto na economia, na cultura, no comportamento, no consumo é tão grande que a gente foca nisso. O que a gente pode fazer para ajudar e para impactar todo o ambiente que a gente está inserido? Então, acho que o gancho de motivar o time o tempo todo primeiro, a gente está construindo juntos a cultura, né, uma empresa nova, então todo mundo ali tem a chance de participar dessa construção e olhar para o tamanho da oportunidade, como é que a gente pode ser um agente transformador cada vez mais na economia, na sociedade que a gente está inserido. Eu acho que todo mundo que vem com essa paixão e com essa vontade de fazer a diferença. Andréia, no seu caso, eu fico pensando, né, você entrega para um público extremamente exigente. Né? Você tem ali pessoas que conhecem a fundo o luxo especificamente, uma qualidade, né? Exige uma qualidade muito grande, inclusive, deste atendimento. Durante todo esse tempo, como que você consegue dedicar para a formação dessas equipes? Como você consegue equilibrar, de um lado, essa exigência de qualidade com a humanização ali dessa gestão desse time? Eu vou pegar um pouco que a Gabi falou, que ela, ao descrever a empresa dela, conectou muito com a minha empresa atual. Eu trabalho hoje para a Soho House, que começou em 1995, tem 42 casas pelo mundo, e o foco, desde então, sempre foi trazer para dentro das casas, para o clube, né, que os membros fossem pessoas criativas,
diversas e que quisessem fazer parte de um futuro. Disruptivas, né? Totalmente. Então, tem essa conexão, acho que o TikTok fala muito com a Soho House, porque é isso, assim, é ter uma equipe super diversa e para mim está sendo uma experiência nova. Por quê? Porque a Soho House não tem todos os cuidados com os membros, muitas casas têm parte de hospedagem também, outras não. Outras são, como aqui, um grande lounge de trabalho, que mais tarde vai mudando o cenário, né? Tem mais um happy hour, os horários de utilização de laptop também são interrompidos, você não pode ficar usando até as 10 da noite, vai até as 6 da tarde, e aí vai mudando esse cenário e existe uma integração muito grande da equipe com o membro. Soho House é um clube para membros. Então, já existe essa conexão da equipe com os membros. Somos todos iguais. Temos que ter um respeito uns pelos outros. E, de novo, a equipe é muito diversa. Assim, eu vi isso nas casas de Nova York e confesso que, para mim, o primeiro impacto foi uau, pessoas trabalhando de jeans, pessoas trabalhando de tênis. Cadê o capitão porteiro com cap? Então, eu estou assim, nessa transição. E o luxo, que é uma coisa muito difícil da gente explicar, né? Para cada um de nós aqui, o luxo se define de uma forma diferente. O Soho é isso. É fazer com que as pessoas despertem essa criatividade e se conectem e criem um mundo melhor, essa visão que a gente tem. E voltando à sua pergunta, eu trabalhei muito tempo, assim, minha formação inteira foi com empresas internacionais voltadas para o luxo. Eu trabalhei muito tempo no Copacabana Palace, um hotel super tradicional, onde padrões de serviço e uniformes, aquela pompa, digamos, toda, fazia parte desse contexto, desse palácio. E a gente treinava. Assim, eu sempre tive muito contato com a equipe. Eu acho que a equipe precisa ser o tempo todo valorizada. Você faz gestão de pessoas o tempo todo e processos, né? Então, você tem que estar junto com essa equipe. Eu sinto falta. Eu não gosto de trabalhar, muitas vezes, de forma remota. Eu gosto de trocar. Eu sou criativa e muitas vezes eu recebo esses estímulos para fazer eventos mais incríveis e mais loucos, assim, que as pessoas falam, não é possível que você vai fazer isso. E eu acabo fazendo. Inclusive, você tem no seu currículo Copa do Mundo, Olimpíadas, ali, sim, recebendo comitivas enormes. Do mundo todo, Do né? mundo Culturas todo. diferentes. Então, você precisa realmente trabalhar lado a lado com a sua equipe. Eu cheguei a ter uma equipe de 600 pessoas durante as Olimpíadas, fazendo todo mundo trabalhar junto, todo mundo de escritório, trabalhava na operação ia para o escritório, virou uma equipe em função dos hóspedes. E assim, o luxo, eu lembro da Hebe Camargo chegando no Copa, indo para a Pérgola, tinha os copinhos dela de cachaça e ela pedindo para servir a cachaça dela. É um luxo. É um luxo. Você está à beira da piscina, no Rio de Janeiro, num hotel icônico. Então, assim, se define de formas muito diferentes. A equipe tinha essa percepção. No passado, existia um contraste muito grande, ainda existe, da turma da base da pirâmide não ter acesso a muita coisa que os hóspedes tinham. Então, eu fui trabalhando isso. Isso foi uma coisa que me motivou muito e até levando parte da minha equipe, camareiras, garçons, para irem em lojas de luxo.
Então, eles entravam, eu combinava com a gerente da loja o que eu queria para esse treinamento, e eles se percebiam sendo atendidos na loja de luxo. Você, de repente, não vai comprar uma bolsa ou uma joia, você pode entrar e ver. Ter a experiência, né? Ter essa experiência. Então, isso foi muito rico e aproximou muito a visão deles com relação aos nossos hóspedes. Mais naturalidade, né? Muito mais. Gabi, como diretora ali do TikTok, é uma empresa do setor de tecnologia, mídia digital, como que você consegue se manter conectada o tempo todo? Você fica conectada o tempo todo, justamente, em alguns momentos, consegue desligar ou parece que você está sempre full time ali no trabalho? A minha geração está sempre on. Uhum. E eu tenho 4 filhas em casa, então eu estou sempre on. Mas eu com certeza tenho os momentos, eu amo ler, então os meus momentos que eu não estou no digital, no device e tal, eu estou lendo, eu adoro ler, então eu faço eu transito e muito eu descubro pelo TikTok, né? Porque a gente tem uma comunidade gigante no TikTok, que é a comunidade do BookTok, que a gente estava até conversando aqui, que é uma comunidade que dá dicas de novos autores, de livros para todos os gostos, então independente do que você gosta. E eu sigo e vou recebendo os livros e aí vou para o meu momento de leitura. Então eu leio bastante, esse é o minha paixão, assim, a leitura, mas eu sou muito on, assim, eu estou super antenada. Eu falo muito que não adianta a gente lutar contra as novas tecnologias, as novas plataformas, a gente tem que aprender, porque elas vêm para transformar e a gente vai precisar entrar. Então, como é que eu estou antenada, aprendendo? Algumas eu vou usar mais que outras, obviamente, você tem afinidades, mas eu estou sempre ligada e trabalho num player digital, né? Então, estamos sempre ligados no que está acontecendo. Ô, Cris, você é TikToker? Eu não, você acredita? Eu tentei. O Aloysio é um TikToker. Eu tentei, mas não consegui. Eu acompanho, mas eu não precisa publico. Criar. Mas esse é um diferencial do TikTok também, eu não né? publico, mas eu consumo, porque como a gente estava conversando aqui no início, esse filtro de você escolher aquilo que você tem interesse, acaba te trazendo uma série de oportunidades e descobertas, até porque o público é muito amplo. E acho que bem no início era um público bem mais jovem, hoje começou a despertar muita curiosidade de todas as idades. E eu lembro que a primeira coisa que aconteceu em casa foi a minha filha, porque ela não só foi a primeira a entrar, mas ela interage, que ela assim, mas vocês vão entrar? Pelo amor de Deus, não entra. Minhas amigas, aí começou, minhas amigas estão vendo vocês. Então, aquele adolescente tem um pouco isso, né? No primeiro momento, ela achava que aquilo era um ambiente dela e a gente estava invadindo o ambiente dela. E aí a gente foi tendo essa percepção, até a partir de uma participação da Gabi num evento nosso muito bacana de consumo, que ali muitas empresas, muitos CEOs de empresas estavam começando a interagir, não só fazer parte, mas interagir. Entender o que é, né? Exatamente. Mas é isso. Inclusive você é pro business, né? Da parte de business eu toco mesmo, toda né? a operação de negócios do TikTok. O TikTok é isso, é uma plataforma para todo mundo. Você pode criar conteúdo ou você pode só consumir conteúdo, que é o seu caso. Você usa a plataforma para consumir conteúdo. A gente tem, você falou dessa diversidade de idades, de público. Hoje são mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, de novo, é para todo mundo. A gente tem milhares de professores dando aula pelo TikTok, ensinando pelo TikTok. Inclusive, a gente fez, tem uma hashtag que é a comunidade, chama Aprenda no TikTok, com vários professores ensinando de maneiras muito mais autênticas, atuais, trazendo assim, o conteúdo de uma maneira mais leve para a comunidade. A gente fez, no nosso último TikTok Awards, inclusive, a gente premiou a gente teve uma escolha, né, do melhor professor na plataforma. Então tem muito conteúdo variado e você pode estar lá para consumir, para se informar de acordo com a sua afinidade. É música, é moda, é esportes, é beleza, é saúde, é finanças. O que é? Tem para você, com certeza. Eu acho que foi muito assertivo isso, porque hoje você percebe que as pessoas têm uma dificuldade de
prender a atenção muito tempo na mesma coisa. Então, para nós, por exemplo, o grande desafio nosso diário, em eventos principalmente, é que a gente fala com um público muito qualificado, que tem acesso a todo tipo de informação com muita antecedência. Então, para a gente, de fato, trazer algo novo, já é algo que você precisa trabalhar para você surpreender. E mais que isso, ter um formato onde você não perca as pessoas para o celular. Então, às vezes, eu observo muito isso. Em eventos da gente é meio raro acontecer, mas às vezes eu vou em lugares que você vê que tá uma coisa super bacana e depois dos primeiros 15 minutos você vê todo mundo no celular. Isso é péssimo. E o Aloysio, ele é muito atento nisso nos eventos, de ter esse movimento para que em nenhum momento você perca a pessoa, porque uma vez que você perdeu ela, que ela se distraiu para o celular, alguma coisa, você perdeu. E aí de duas uma, ou ela vai estar ali só de corpo presente, ou ela até muitas vezes acaba se desinteressando porque ela desconectou e ela vai embora. Então, acho que o TikTok, ele trouxe um pouco isso, de ser dinâmico, ter um formato onde consegue ter a interação e não ficar boring, né? Mas isso acontece, as pessoas, desculpa, as pessoas elas falam que como é baseado no interesse individual, então a Andrea vai ter um feed totalmente diferente do meu. Só que nesse feed, ela vai receber provavelmente 100, 150 conteúdos diferentes. Exato. De uma maneira muito assertiva. Tailor-made, né, praticamente. Não, e assertiva no sentido de é um vídeo simples, rápido, que dá a mensagem, e esse é um novo comportamento. Exato. Né? As pessoas querem ter acesso ao conteúdo de uma maneira mais eficiente. Com velocidade, né? Você estava falando em relação ao evento, mas a gente no dia a dia, muitas vezes, também, né? Você está numa reunião e é inevitável, e aí você tem que responder o celular. Como que vocês têm lidado justamente com essa questão de dividir, né, o tempo entre o presencial e o online ali no celular? Isso é realmente, para mim é difícil, mas eu tomo muito cuidado, porque é muito deselegante, por mais que seja uma coisa muito natural, ter alguém falando com você e abaixando a cabeça e respondendo ao mesmo tempo. Não combina, não funciona. Então, eu tento, na maioria das vezes, desligar o celular, de preferência nem levar para a sala de reunião, porque aí eu fico livre. Às vezes me dá uma certa aflição de estar longe do celular, para você poder realmente criar essa conexão. Senão fica tudo muito assim superficial e você não se conecta. Não dá para conectar você fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ou passa uma impressão de que o que você está fazendo no celular é mais importante do que o que você está presencial. E é uma tentação às vezes, né? Porque às vezes você está esperando alguma coisa, uma resposta, algo que é importante para você, e aí você bate o olho e é irresistível, mas por outro lado, você tem que estar aqui, você quer atenção, né? Quem está com você quer muito tempo atrás eu fiz participei de um treinamento em Londres, e a pessoa que foi dar treinamento pra gente, ela colocou no quarto de todo mundo uma caixinha de primeiros socorros. E ela dizia que a gente tinha que colocar o celular lá. E não do lado da cabeceira. Porque normalmente você acorda, primeira coisa que você faz. Coisa no celular. Então, eu juro que eu tentei, porque foi todo um trabalho em torno disso. Até na própria sala, a gente tinha que entregar o celular. Para justamente a gente estar ligado. Tá de corpo presente. Tá de corpo presente, de fato. Então, acho que é uma coisa que já a gente vai ter que treinar, porque acho que parte do problema mental, hoje dos jovens, estamos vendo muita coisa aí, é do jovem, chega da escola, vai ver um filme, um vídeo, e nem sempre vai ser bom para ele. E a mãe não consegue monitorar, a família não monitora. E a gente vê vários casos de crianças que perdem a vida por conta dessa paixão pelo digital. Eles não conseguem fazer outra coisa. Gabi, como que você percebe e lida, inclusive, com isso já, também entrando um pouco na vida pessoal, 4 meninas dentro de casa, como que você lida com isso? É um desafio. A gente é multitela, né? O celular virou uma extensão do nosso corpo, tem vários estudos. É a primeira coisa que a gente pega, a última que a gente pega antes de dormir. Então, a primeira a acordar, a última a dormir, virou uma extensão. A gente tem
uma conexão muito grande com o celular e com esse imediatismo de precisam, né, preciso responder, vão me achar, e, enfim. Então é um desafio. Eu acho que é um desafio para todo mundo, para pais, mães, no trabalho. Eu tento, quando é uma reunião muito estratégica, eu realmente desligo e tento ficar off, 100% focada, mas já me peguei várias vezes, né, migrando de um para o outro. Acho que também a mulherada tem a capacidade de ser multitarefas. Então eu me beneficio de ser mulher e de muitos momentos fazer esse multitarefa. Dentro de casa eu tento colocar limite. Então, nos momentos em que está a família toda, um almoço, um jantar, como é que a gente tenta estar ali sem essa... E nas plataformas, colocar tempo de uso. Então, por exemplo, o TikTok, a gente tem controle parental. Você como pai, é uma plataforma para 13+, então de 13 a 18 anos, de 13 a 17, né, menores de 18, você consegue vincular a conta do seu filho à sua e fazer o controle de tempo de uso, de palavras que ele pode buscar, de conteúdos que ele pode ver. Então, por exemplo, a minha filha de 15, ela está com a conta vinculada à minha e eu coloco as limitações. Então, eu tento, dentro das ferramentas disponíveis, fazer com que um certo controle exista, mas é uma geração que nasceu nesse universo, né? Então não é fácil. Eu concordo com o André, acho que é o nosso grande desafio, né? Como saber lidar com tudo, todo esse acesso e essa disponibilidade que eles têm com os devices e com a internet como um todo. Ô Cris, você que é super conectada, por sinal, a Cris respira conexão, networking, como que você consegue se controlar nesse sentido? Justamente esse ponto até que a Gabi falou assim, você consegue colocar limite em você própria antes de dormir, não ficar ali trabalhando, conectada o tempo todo? Bom, como a Gabi falou, é um desafio, não é uma coisa fácil para mim, mas eu tenho duas coisas que para mim já virou um padrão. Então, eu comentei até antes da gente iniciar que uma hora antes de eu pensar que eu vou dormir, eu paro um pouco o celular e vou assistir uma série, ou vou ler um livro, mas mais uma série para relaxar um pouco até, porque como durante o dia é muita leitura de trabalho, não é uma leitura necessariamente de lazer, mas de trabalho, então eu vou desacelerando assistindo um pouquinho de TV. E eu não tenho costume de levar o celular para o quarto. Nossa. Eu deixo o meu celular carregando fora do meu quarto. Então, depois que eu fui deitar, eu não vejo mais. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço não é olhar o celular, porque eu preciso sair do meu quarto e encontrá-lo. Então, isso é uma coisa que eu criei o costume, porque as pessoas me mandam muita mensagem. E hoje em dia, voltou totalmente as viagens. Então, às vezes, alguém está do outro lado, está em Londres, ou está na China, e a pessoa esquece que ela está num fuso. E aí, aquele barulhinho, mesmo que vibrando, ele acaba interferindo, né, no teu descanso. Então, eu não levo para o quarto. Interessante. Inclusive, a gente estava falando aqui como colocar limites, talvez, nos filhos, nos jovens, mas muitas vezes acontece que isso você está colocando limite em você própria também. Exato. Ali, né? O meu maior desafio é bem isso que a gente falou anteriormente. Como eu tenho muita reunião o dia inteiro, eu estou sempre falando com alguém, e muitas vezes presencial. E eu, o tempo todo, tem pessoas me procurando por assuntos diversos, né? Assuntos até, por exemplo, a gente organizar parte do que a gente está fazendo aqui agora, para o pós. Então, são vários assuntos e, às vezes, tem urgências. Então, esse, para mim, é o meu desafio, me controlar. Como agora eu não tenho como mexer no meu celular. Nós estamos longe do se estão me procurando, isso é um bom exercício pra gente. Ninguém vai morrer, provavelmente. E a gente vai responder daqui uma hora. Mas o senso de urgência, de você querer... Eu gosto de resolver tudo, eu não gosto de deixar nada para depois. Depois, para mim, assim, meia hora já é depois. Eu sou intensa, né, nas decisões, nas respostas. Não gosto de deixar delay. Então, esse é meu grande desafio. Minha mãe tem 87 anos e ela se comunica comigo através do WhatsApp, telefone. Meu pai tem 90, eu faço FaceTime com ele. Todos os aplicativos de banco estão ali. Então, muitas vezes você entra no Uber, você começa já, paga conta, recebe não sei o quê, um orçamento, vem tudo hoje, vem ali. Tudo vem ali. Então,
nós mulheres somos multitarefa, assim, a gente consegue fazer. Mas eu me pego muitas vezes exausta, não querendo mais olhar, não quero mais ver um computador, não quero mais pegar meu celular, pela quantidade de coisa que eu fiz durante o dia. Então a gente tem que saber monitorar e controlar essa ansiedade que a gente tem de resolver tudo e ver todas as mensagens o tempo todo. Eu queria entender um pouco, né? Vocês têm perfis talvez profissionais diferentes, no sentido você está no mesmo ramo ali no segmento há muitos anos. Eu também, né? Me formei em jornalismo, faço isso há muitos anos. Você já passou por diversas empresas, né? Em ramos diferentes. Como se adaptar tanto assim em cada uma desses ciclos, né? Em cada um desses ciclos que você já esteve? Primeiro, ter a vontade, né? Eu me provoco muito a estar sempre aprendendo. Então, para mim, é fundamental ter a oportunidade de aprender. Acho que cada empresa traz, né? Cada empresa que a gente move traz uma cultura muito diferente, uma visão de gestão muito diferente. E para mim, eu gosto muito disso, desse movimento, desse aprendizado, de novas culturas, de abrir minha cabeça, né? Eu tenho uma família grande, então eu tenho que abrir a cabeça o tempo todo. Então eu busquei muito isso. É óbvio que a gente tem que estar numa empresa e entregar resultado. Eu fiquei bastante tempo em cada empresa, então fiquei 5 anos na Ambev, 9 anos na Microsoft, 4 anos no Facebook, estou há 3,5 no TikTok, enfim, trabalhei no Itaú 2 anos. Então eu tive jornadas longas, mas essa vontade de conhecer o novo, de aprender, faz muito parte de quem eu sou. Eu hoje, por exemplo, eu cuido de América Latina, então faz 3 anos que eu estudo espanhol todos os dias. Então eu estou o tempo todo tentando aprender coisas novas e provocar a minha visão de como eu posso ser melhor. Então o bichinho aqui dentro sempre querendo mais, assim, sempre querendo aprender, até porque eu tenho 4 me empurrando, né? E você fala, né, o que a gente vai ensinar para os filhos? Com certeza eu aprendo muito mais do que eu ensino. Porque, de novo, é outra geração, com outra visão, com foco e uma necessidade muito diferente. Então, minhas filhas me ensinam muito a me capacitar o tempo todo. Andréia, mesmo você estando no mesmo segmento, hotelaria, mas você também teve ali experiências, inclusive até em Nova York, que você estava falando, acho que um choque talvez ali da diferença cultural, né? Como você comentou, a pessoa vai trabalhar de jeans. Como que você conseguiu também se adaptar neste ambiente diferente, quando você vai para uma nova cultura? Eu me considero uma pessoa super flexível, eu gosto de conviver com pessoas bem mais jovens do que eu. Tenho amigas de outras gerações, eu gosto dessa confusão, eu sempre gostei de conviver com tribos diferentes. Isso sempre me trouxe novidades, aprendizado, muito aprendizado. E então, assim, em alguns momentos eu poderia pensar, mas é desse jeito hoje que deve funcionar? Eu me questionava, mas rapidamente aceitava, assimilava aquilo. Eu sou de uma geração onde as pessoas no trabalho questionavam muito pouco. Ficavam trabalhando durante muitos anos. Existia uma questão de lealdade à empresa que se confundia com a procura de novas oportunidades. Principalmente para a mulher, eu acho. Então, hoje em dia, essa nova geração, ela quer trocar, ela quer experimentar coisas diferentes. Né? Você vê currículos, mesmo em Nova York, onde eu trabalhei, de pessoas que ficaram assim 8 meses, 6 meses, principalmente na área de restaurante. Eles mudam muito. Em Nova York, por mais que seja muito cosmopolita e ter uma lista enorme de restaurantes, você acaba conhecendo quem está vindo aonde. E é muito normal. Para mim, olhar um currículo como uma pessoa ficou de ping-pong era uma coisa que me chamava atenção. Porque eu sempre procurava currículos de pessoas que tivessem ficado pelo menos 3 anos. Mais consistente. Né? Mais consistente. E depois eu comecei a ver que não, que isso era uma grande bobagem. E como reter o teu talento? Por exemplo, na sua equipe, para você treinar, e aí, de repente, você também não querer perder uma pessoa da equipe em 8, 9 meses. Como que vocês veem isso? É um desafio também. É um desafio.
eu acho que começa na hora que você seleciona essa pessoa. Às vezes você pode até escolher uma pessoa que não vai se encaixar. E eu, de novo, eu tinha às vezes, quando eu me dedicava muito àquela pessoa, que eu cuidava da formação daquela pessoa, daquele grupo, e quando ela desistia, eu ficava extremamente frustrada. Eu ficava, ai meu Deus, por que ela desistiu? Ela tinha um futuro brilhante e ela não quer mais, ela quer ser enfermeira. E depois, com o tempo, você passa a acreditar mais nisso e não esperar mais tanto da equipe. É uma coisa muito do momento, elas têm que entregar aquilo, tem que ter aquele estímulo, mas elas têm que progredir, elas têm que bater asa e criar uma carreira bem diversa. Tem pessoas que saem de medicina, vão para engenharia, tem engenheiros trabalhando em fundos de investimento. É uma loucura. Então, eu sempre acreditei muito em treinamento. Acho que é uma coisa que a gente não pode parar. Hoje tem muitas plataformas com treinamento, que o funcionário, quando chega, ele tem que fazer. Ele tem um limite de 3 meses, até para que ele seja aprovado no período de experiência. E ele ali ele já vai assimilando aquela cultura, né, entendendo aonde ele está indo trabalhar, para que ele possa executar as tarefas dele com tranquilidade. Então, assim, de novo, sou de uma geração antiga, digamos. Fui para o Copa quando o Copa ainda era da família Gingli. Então, já houve uma transição de uma empresa internacional comprando uma empresa brasileira. Me adaptar a isso também, que também era uma coisa quase que familiar, para depois se transformar na Belmont, para depois se transformar parte da LVMH. Então, nesse tempo todo, eu tinha que me adaptar. Novos chefes, novos padrões, e assim vai. Você vai tendo... E isso eu gosto disso. Isso também me provoca, me dá uma aflição. Então, para mim, eu vejo isso com muita naturalidade. E, de novo, adoro trabalhar com gente jovem e que me provoque e que a gente também tenha um pouco de prazer e de boas risadas no ambiente de trabalho. Gabi, como que você, né, pegando até esse pouco desse gancho de conseguir reter talentos, é um desafio para você? Como que é no seu dia a dia exatamente isso? Certamente é um desafio, como a Andrea falou, principalmente a geração mais nova, eles estão buscando incessantemente algo que preencha o que eles acreditam em termos de valores, de objetivo. Então você tem que trazer isso para eles, para poder retê-los. Acho que a primeira coisa é fazê-los entender para onde a gente está indo, né? Qual é o sonho que a gente pode construir juntos? Para onde a gente vai? Então, tentar fazer todo mundo entender a missão da empresa, a visão da empresa e acreditar nisso verdadeiramente. Não é só o que a gente falava lá atrás, essa é a missão e a visão. Não, isso que a gente vai fazer. Segundo, empoderar essas pessoas, né? Não tem mais hierarquias. Como é que eu posso, de fato, empoderar cada um para que eles se sintam parte efetiva do negócio, da construção de uma operação, da construção do sucesso de um negócio. Então, empoderamento, independente de onde você está na estrutura, é muito importante. E olhar para o plano de carreira deles. Como é que eu posso trazer valor para o plano de carreira de cada um deles? Então, a gente trabalha muito forte o pilar de carreira dentro do TikTok. O que você quer? Para onde você está indo? Como é que eu te ajudo a se desenvolver? Se a pessoa está vendo esse crescimento, se ela está vendo essa evolução, a chance dela estar feliz ali e não querer sair é grande. Quando ela se sente empoderada, parte do que a gente está fazendo, de fato, do mais simples, do mais tático ao mais estratégico, ela também faz com que o valor seja muito mais forte, a conexão, né? A gente está falando tanto de conexão, muito mais profunda. E acreditar na empresa, para onde a empresa está indo, é fundamental. Eu acho que, principalmente a geração mais nova, eles olham muito para valor, tem que estar conectado ao que eles querem. Se não tiver conectado, não faz sentido para eles. Então, a gente tenta trabalhar esses principais 3 pilares para reter, mas é um desafio. O comportamento é diferente. Eu até tenho ouvido muito, né, muitas vezes as pessoas comentarem que essa geração, eles
têm uma visão até inclusive diferente em relação a ficar, né, como você muito bem falou, muito tempo ali numa determinada empresa, mas eles também querem, porque eles desestimulam talvez muito rápido, você tem que estar sempre mantendo esse engajamento, e a gente vive num ritmo muito frenético, talvez você aí, como a gente vem, né, na parte mais de gestão aqui de empresas, conseguir olhar para o business, manter ali, né, a gente precisa manter o nosso business e ao mesmo tempo você também tem que olhar para a equipe, motivar essa equipe e fazer tudo isso equilibrando ali, né? Parece que os pratos ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo coach, e toda vez que a gente discute um assunto, um desafio, uma proposta, alguma palestra que eu tenho que preparar e que a gente fala a respeito, ele fala muito do triângulo, né? Que assim, a primeira coisa que a gente tem que ver uma proposta de trabalho, ou você já inserida na empresa, são os valores, a parte de remuneração, e você tem que ter o fun, tem que ser divertido, você tem que ter prazer de estar naquele lugar. Então, acho que isso, você proporcionando isso, como a Gabi falou, tendo uma preocupação com o desenvolvimento da carreira daquele profissional, eu já ouvi, para espanto, de um diretor, nós não temos que cuidar da carreira de ninguém, cada um que cuida da sua carreira. Mas hoje já não é mais assim. Você tem que estimular, as pessoas querem ir para outros lugares, elas podem viajar, elas querem outras experiências também. Então, é um desafio e a gente tem que estar o tempo todo estimulando. Acho que esse fun, muitas vezes, é mais importante do que a remuneração. E, obviamente, o valor, né? A pessoa precisa se encaixar. Está conectada, né? Está conectada. Acreditar. Queria entender, né? A gente está falando muito em manter esse time motivado, como ser líder, né? Trazer sempre essa motivação, mas e nós próprias? Como que vocês lidam? Como que você se mantém motivada, Andréa? Eu não tenho uma explicação muito clara, assim. Eu acho que talvez a educação que eu recebi, e muito cedo eu quis a minha liberdade financeira, eu quis ir atrás de algo que me fizesse feliz. Fui estudar hotelaria, comecei a trabalhar, me apaixonei com a hospitalidade em geral e nunca mais deixei. Muitas amigas minhas de faculdade foram para outros caminhos. Eu acho que desse grupo que eu tinha, eu fui a única que realmente conseguiu fazer uma carreira. Eu acho que o tempo todo eu me motivo. Eu já passei por algumas fases difíceis na minha vida, pessoalmente falando, e que eu acreditava, e é uma coisa que eu faço muito natural. Eu acordo, eu gosto, eu quero estar com as pessoas, eu quero um novo projeto, eu quero rever um plano de ação, então isso me motiva muito. Eu acho que é uma coisa minha. É uma característica, você acha, Gabi, que você também meio que nasceu assim? Vocês acham que é uma característica? Porque a gente tem também um pouco desse perfil, Sim. né? Eu acho que, no meu caso, acreditar que o que eu estou fazendo está impactando pessoas, negócios, está impactando positivamente todo o ecossistema que eu estou inserido, independente do que for. Né? Então, hoje no TikTok, eu vejo muito claramente que o que a gente faz lá dentro impacta o ecossistema todo, né? Sociedade, comunidade, enfim, empresas. Então, isso traz uma motivação de você saber que você está ajudando a transformar, que você está ajudando a positivamente gerar empregos, gerar oportunidades, enfim, dar voz para as pessoas. O TikTok é uma plataforma que dá voz para todo mundo. A gente está proporcionando sair de uma cultura top-down para uma cultura extremamente democratizada, qualquer pessoa pode ter voz. Então isso traz uma paixão absurda e uma motivação de querer fazer mais dentro desse ecossistema todo. Mas acho que tudo que eu fiz ao longo da minha vida, eu acreditei muito. Então, para mim, acreditar no que você está fazendo é o que me motiva, é o que faz com que a minha maquininha aqui queira mais e construa mais e busque mais, porque eu acredito. Todas as empresas que eu passei, ou nas esferas da minha vida pessoal, eu sempre acreditei muito. Então, eu acho que tem que estar conectado com o nosso valor. Quando está conectado com o que a gente acredita, com o nosso valor, a chance de você estar automotivado o tempo todo é muito grande. E eu tenho muita energia.
Então eu adiciono a minha motivação com a minha energia, né? 4 filhas, família grande e tal. Eu sou, por essência, uma pessoa que tem uma energia e acredito, eu sou muito positiva. Eu sempre acho que vai dar certo. Então acho que esse tudo ajuda. É uma característica, até porque eu falei, né, da gente, mas a Gabi tem essa questão, você é muito assim, né, Cris? A Cris é super otimista, positiva, motivação própria em pessoa, né? Eu sou muito positiva, eu tenho algo em comum com a Andrea, que eu também comecei a trabalhar muito cedo e eu queria ter uma independência e eu queria encontrar algo que eu gostasse muito de fazer. Então, acho que quando você encontra algo que você, de fato, gosta muito de fazer, esse já é metade do caminho da sua motivação. No meu caso, é gostar muito do que eu faço. Sim, se tivesse que nascer outras vezes, eu queria fazer exatamente o que eu faço. Com isso, a questão do empreender, que para mim era um desejo de criar o meu negócio, e criar um negócio de um mercado que aparentemente era tradicional. Então, hoje a gente está no mercado com grandes players, né? Então, como uma mídia jovem, uma mídia que nasceu digital, mas a gente está inserido no mesmo mercado, que isso a gente tem em comum, né? De grandes veículos, tanto de televisão como de imprensa escrita, enfim, jornais, revistas, TV, rádio, e nós somos um veículo muito jovem. Acho que isso é uma conexão que eu e Paula encontramos rapidamente, porque nós criamos um negócio nosso, um negócio, de certa forma, familiar, porque ambas temos nossos maridos como sócios, e a gente está ambas num mercado muito competitivo, de grandes players, só que eu acho que a gente chegou diferente, a gente se reinventou, a gente reinventou o negócio. Então hoje eu sinto um prazer e eu percebo que a gente ocupou um espaço do mercado que a mídia tradicional não conseguiu evoluir e acompanhar. Então hoje a gente conseguiu encontrar um formato que ele é muito diferente do tradicional e que ele é mais bem sucedido até em alguns aspectos, mesmo sendo uma empresa menor, ainda jovem, então a gente tem muito para crescer, mas a gente acabou tendo uma visibilidade e uma oportunidade de ocupar um espaço que foi, de certa forma, deixado pelos meios mais tradicionais. E falando um pouco da gente ali como pessoa, né? Até perguntei em relação à questão da motivação. Gabi sempre fala das 4 filhas ali o tempo inteiro. Como que você cuida de você própria? Vocês conseguem ter tempo? Academia, fazem alguma coisa? Conseguem? Porque a gente estava falando, mulher é multitarefa, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Meio que não tem um segredo, né? Muitas vezes alguém pergunta para mim, como você faz, qual é o segredo, o equilíbrio? Eu não sei responder qual é o segredo, na verdade. Acho que tem, né? É natural, não tem, né, na verdade. Vocês percebem assim também? Tem hora que você fala, nossa, como que eu dei conta de tanta coisa? Eu nem Você nem chego pensa. lá, não. A gente falando dessa coisa de motivação, eu sempre quis aprender coisas novas. Então eu quis aprender a mergulhar, fui aprender a mergulhar. Legal. Quis fazer parte de um grupo de bicicleta. Então a gente fazia viagens e bicicleta de estrada e tal. Um grupo super top. E fiz. Subi a montanha, fui para várias competições, Uruguai, Portugal, Nova York. Aí conquistei isso também. E por conta de estar morando em Nova York, eu tive que interromper. Aí quis aprender a tocar tamborim. Ah, que interessante. Porque a tribo da música outra. Eu amo. Uma turma muito, muito jovem, uma turma simples, e eu entrei, me apaixonei e ajudei esse grupo a se transformar num bloco. E isso a gente estava falando de você ver assim, o resultado, né, do que você faz, isso me dá um prazer muito grande. E então, quando eu acho que eu tenho que inventar alguma coisa, me dá um clique, eu tenho que fazer diferente. Não dou conta de tudo sempre, tento ter uma agenda ali que eu consiga equilibrar. Não consigo muitas vezes jantar com meu filho, ter uma família, todo mundo em volta. Minha vida tomou um rumo totalmente diferente.
Mas você não se culpa por isso? Porque tem muitas mulheres que se culpam. Como vocês lidam com isso? Eu não me culpo, Você assim. não se culpa? Não. Eu penso como teria sido se fosse diferente, mas não me culpo. Eu acho que era o que tinha que ser de fato. E é isso. Cada hora um desafio diferente. Pra mim, eu acho que assim, primeiro que eu tenho um mantra. A primeira pergunta que eu escuto de todo mundo é: nossa, meu Deus, como você dá conta, né? Família grande, trabalho, viajando. Eu uso um mantra pra mim que a gente sempre vai encontrar tempo pra tudo que é relevante pra gente. Então, se você disser que não tem tempo, é porque não é relevante. No meu caso, o que funciona, eu sou muito organizada, então eu tenho uma disciplina muito grande. Eu acordo todos os dias no mesmo horário, independente do país que eu esteja. Eu viajo muito, porque eu cuido de América Latina. Então, se eu estiver no México, se eu estiver em Nova York, se eu estiver do outro lado do mundo, eu acordo às 6 da manhã. Não tem jet lag? Não? Com jet lag, sem jet lag, eu acordo às 6 da manhã e vou para academia. É a primeira coisa que eu faço todos os dias. Sim, de segunda a sexta, sábado eu acordo um pouco mais tarde, mas é a primeira coisa que eu faço. Porque acho que o sentimento de foi, agora, e aí eu vou. Eu faço espanhol todos os dias, de segunda a sexta, porque não dá para eu cuidar de América Latina e falar portunhol, então faz um bom tempo. E aí eu começo o meu dia. E eu tenho uma agenda muito organizada para dar tempo e para chegar na minha casa e estar com as minhas filhas, que é a parte mais importante da minha vida. Minha família, no caso. Então eu sou muito disciplinada, faço, dá certo. Você falou do sentimento de culpa. Para mim foi muito difícil. Eu, assim, sofri por muito tempo com o sentimento de culpa. Fui até para psicóloga, mas aí eu estava na psicóloga e ficava com mais sentimento de culpa, porque aquele tempo eu podia estar com elas, então eu passei 3 meses só na psicóloga, na terapia, não deu certo. Se deu alta já. Me dei alta, falei, não, essa meia hora de deslocamento, 1 hora lá, meia hora para voltar, enfim. Mas eu fui aprendendo a lidar, eu acho que as crianças também foram crescendo. É muito legal ver o quanto as minhas filhas se inspiram em mim e eu ser essa referência para elas, preencheu muito dessa culpa, delas estarem vendo que elas podem ser o que elas quiserem, de que está na mão delas a construção da felicidade, da carreira, do sonho. Então eu acho que minhas filhas amadurecendo e e se projetando em mim e vendo tudo que eu estava construindo, eliminou bastante. E eu tento, ao máximo possível, trazê-las comigo. Então eu fiz 2 viagens no começo do ano para fora do país e eu levei as minhas filhas junto comigo, porque elas estavam de férias na escola. Então eu tento também acomodar para elas participarem, para a gente desfrutar desses momentos, para elas vivenciarem também a minha vida. Foi muito difícil, hoje é um pouco mais tranquilo, porque elas também cresceram, né? Eu acho que quem tem filho pequeno, que foi por muito tempo uma angústia para mim, de estar menos tempo em casa do que eu gostaria, de perder alguns momentos importantes, porque como mãe que trabalha, independente do trabalho, né, a gente vai perder alguns momentos, e eu nasci para ser mãe. Meu principal papel, certamente, desde sempre foi querer ser mãe e ser mãe. Então, eu tive que lidar muito com isso, com essas perdas, e fui amadurecendo, né? A carreira sempre foi muito importante para mim. E aí você vai equilibrando. E aí, Cris, você também lida bem com essa questão de não ter compacto, culpa? Assim, com o que a Gabi falou. Quando a minha filha era menor, eu sofri mais, né? Na ocasião, eu não tinha minha empresa. Eu trabalhei muitos anos com o João Dória e era uma vida intensa ali, no auge do lead, muitas viagens internacionais também e uma agenda intensa, e ela era pequena, então eu tive muitos momentos que eu ficava dividida entre fazer a viagem internacional. Eu tinha opção de não fazer, mas isso tem um preço, uma opção de ficar mais tempo numa licença maternidade para curtir o bebê, também tem seu preço. Então, quando ela era pequena, eu tive até momentos que eu cheguei até, pra você imaginar, eu sou obcecada por trabalho, mas quando ela era bebê, eu fiquei tão dividida que eu falei, nossa, eu acho que eu quero dar um tempo e cuidar da minha filha, né? E ficar mais em casa. Eu respirei fundo porque eu gostava da minha independência, do meu trabalho, superei, mas sempre com uma certa angústia, né, como você disse. Só que, na medida que ela cresceu, eu vejo hoje que ela tem uma agenda tão intensa quanto a minha. Ela vai cedo para a escola, 7 horas da manhã, ela tem aula até 5 horas da tarde, aí ela chega, ela também tem uma série de atividades, de trabalhos em grupo, coisas que ela precisa fazer. Então, eu fico imaginando, imagina se eu tivesse parado a minha vida, e aí lá pelos seus
12 anos, começa essa vida muito independente, autônoma deles. E aí eu ficaria como eu vejo algumas pessoas que eu conheço. Aquela pessoa está perdida, sem função. Ela fala, e agora eu faço o quê? Porque nem motorista dá para você ser mais, porque eles não querem mais que o pai leve, que a mãe leve. É uma independência. Então você percebe que é o que a Andrea falou, é o fluxo da vida, né? Acho que o rio corre para o mar e é isso. E elas vão passar por isso também. E acho que levar, eu também faço muito isso. Ela vai na medida do possível a eventos. Eu gosto que ela entenda como é a nossa vida. Porque aí quando a gente tem uma ausência, ela entende o porquê da ausência, né? E a ausência também tem a realização nossa profissional, mas muita coisa que a gente faz é por eles, né? Pelo futuro deles, pelo que a gente gostaria de proporcionar para eles. Então, eu acho que passa. Você que o seu é pequeno ainda, vai passar. Muitas vezes a gente acaba, né, trazendo, não é também um sentimento de culpa, mas eu entendo e passo isso também, é falar, será que eu poderia estar nesse papel melhor de mãe, de filha também? Eu acho que a gente tem, né, sim, a gente se pais, cobra muito, né, em relação a como que eu estou desempenhando, às vezes, meu papel de filha, meu papel de mãe, de esposa. Né? Você quer, o que eu faço? Eu dou atenção para minha família ou eu vou reservar um momento com o meu marido? São escolhas. Não, tem as mulheres que optam por não ter Totalmente. filhos. Mais e mais hoje em dia. Tem muitas. Muito, e que não é uma obrigação, né? Eu acho que essa geração agora, eles têm isso mais claro. Porque acho que gerações anteriores, já a pessoa mal casou, já estava todo mundo perguntando quando que você ia engravidar. Aí você tinha o filho, quando você vai ter o outro? Mas os modelos de família, cobrança. Graças a Deus, mudaram e hoje, também. Né? Exatamente. Então, não é tão tradicional e tão óbvio. Então, deixou de ter aquela cobrança tão grande, né? Gente, o papo passou muito rápido, por sinal. O papo bom é assim, conversa flui muito bem. A gente já está chegando aqui na nossa reta final. Quero agradecer, foi acho que um prazer entender um pouco. Fiquei surpresa com a aula de tamborim, por sinal, ali, curiosa. Eu sou formada em piano, tento ali de vez em quando, é uma válvula de escape também, acho que é muito importante, né? Você ter essa válvula, não só o esporte, mas você também ter alguma outra coisa que te motiva, né? Como eu falei, era uma tribo completamente diferente, eles alugavam um estúdio que não tinha ar-condicionado, no calor do Rio de Janeiro, num sábado, assim, na hora do almoço, e eu ia para lá. E aquilo para mim era uma terapia, assim, porque... E ajudar a construir uma história com essas pessoas, sabe? Eu podia agregar, não era melhor. Foi uma troca, né? Foi uma troca maravilhosa, maravilhosa. Então é isso, acho que a gente tem que viver se mexendo e tentando fazer coisas diferentes para se manter motivado. Gente, obrigada, foi um prazer. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada, prazer enorme. Prazer. Conectadas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.